Chega mais, torcida alvinegra, torcida do Botafogo, ligadinha aqui na primeira edição desse plantão glorioso. Nosso vídeo de estreia aí, contando com a audiência de todos vocês. Chega mais que a gente vai fazer um pré-jogo, vamos falar de algumas situações do nosso Botafogo envolvendo a partida de hoje, é claro, envolvendo também a tabela do Campeonato Brasileiro. Você que está assistindo não é inscrito, eu peço a você, se inscreva no canal. Temos aí o objetivo de chegar a 60 mil. Vamos lá, pelo menos, vamos botar aqui, estamos em abril até maio. Será que a gente consegue? Já estamos com 56, próximos dos 57 mil. Contamos com o apoio de vocês. Quando vocês deixam o like, esse vídeo chega a mais botafoguenses, tá certo? Quando vocês divulgam nos grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook, vocês também ajudam bastante o canal Gigante Glorioso. A gente agradece demais. Quero mandar um abraço especial para os membros do canal Gigante Glorioso. Mandar também um abraço para você nessa Páscoa. Muita saúde, prosperidade, muita paz. Que vocês, em família ou não, que vocês estejam vivenciando aí uma experiência boa nesse domingo maravilhoso. Renovação, tudo de bom. Todas as energias positivas para vocês. Cristãos, judeus, muçulmanos, ateus. Não interessa, botafoguenses ou não, o importante é que saibamos viver em paz, recebendo as vibrações positivas desta Páscoa, tá certo? Mas voltando para o futebol, o interessante é que o Botafogo vença. Esse é o importante. E aí nos vídeos de ontem, pulgas, no plural, atrás da nossa orelha, né? Porque o GE publicou uma informação de que o Botafogo, por confiar no Gatito Fernandes, não foi buscar um goleiro para disputar a titularidade. É uma bola foraça, né? Que bola fora, porque não é questão de confiança ou não no jogador, é questão de previdência, cara. Você tem que ser previdente. Pode acontecer qualquer coisa com o Gatito Fernandes sem que ele queira, né? Não é confiar no jogador, né? É você olhar o histórico. O Gatito vinha de mais de um ano parado, era muito normal, natural, que viesse tratar alguma contusão, ser poupado de um ou outro jogo, e aí você fica na mão de dois goleiros que já fizeram o terror do torcedor do Botafogo no ano de 2021. Então não faz o menor sentido esse cálculo aí do Mazuco, que me perdoe, não vou cornetar já na segunda rodada não. A corneta vem da falta de inteligência, porque faltou ser previdente, né? É prever para prover, meu amigo. Quer colher fruto lá na frente, tem que trabalhar direito, né? Então, uma bolinha fora de vocês aí, mas vamos torcer. O Diego Loureiro está escalado. Minha primeira torcida, que mude na última hora, que bote o Douglas Borges. A diferença é gigantesca? Não. Mas, por mérito, Douglas Borges está pegando melhor do que o Diego nesse ano de 2022. E se for o Diego, que pegue até pensamento, né? Mas vamos lá. Como é que está escalado o Botafogo, faltando aí pouco tempo, né? A gente vai jantar com a família, ou vai jantar fora, ou vai encontrar os amigos, ou vai fazer a meditação sozinho, não interessa. Você vai almoçar assistindo esse plantão glorioso, depois você vai descansar, vai ver o jogo do Crystal Palace que tá quase começando, né? Tô gravando aqui 12:30, tá começando daqui a pouco. E depois você vai contar as horas, porque 7 horas Ceará e Botafogo se enfrentam numa Arena Castelão, que vai estar lotada, tá? Mais de 32 mil ingressos haviam sido comercializados, tá? Então o Botafogo está aí atraindo grandes multidões. Quase 40 mil na primeira rodada, provavelmente quase 35 mil na segunda rodada. A terceira contra o Atlético Goianiense, não vai estar nem perto disso, porque o estádio deles nem cabe isso, né? Fosse no Serra Dourada também era outra grande oportunidade para o Botafogo estar lotando estádio. Meio de rodada da Copa do Brasil, Mané Garrincha. A gente espera que com as várias promoções, porque eles viram que a organização do jogo, com esse valor de R$200, não estava arrumando nada, nem 5 mil ingressos vendidos. Agora, com promoção, meu amigo, a expectativa é de que pelo menos 20 mil pessoas estejam no estádio Mané Garrincha. Eu faço votos, queria muito estar lá. Olhei passagem de avião, mas ida de volta R$2.500 é um absurdo, né? É um absurdo o preço de passagem de avião. Olha, eu vou te contar, mas isso fica para outra oportunidade, né? Deixa a minha família me aturar com essas minhas reclamações. Vocês não. O Ceará está escalado assim. O João Ricardo no gol, Nino Paraíba Munhá, né? Nino Paraíba Munhá.
Messias, Luiz Otávio Highlander e Bruno Pacheco, aquele lá da Chapecoense, né? Richardson, Richard, Rodrigo Lindoso e Lima, Mendonça e Zé Roberto. Cara, vamos lá. Bom, francamente aqui, esse time tem alguma coisa demais? Tem algo a mais? Não. Mas o Dorival Júnior, desde que chegou, deu uma cara de time para esse... Era um catado aí. O Ceará fez uma temporada muito ruim. Até então, início da Sul-Americana, uma temporada de fracassos. Tá? O time não é lá essas coisas. Mas tiveram aí um achado com esse Mendonça. O Vina organiza o time do Ceará ofensivamente. Né? O Zé Roberto vem conseguindo atuações importantes, né? Participações importantes em gols. E alguns jogadores que encaixaram nesse sistema aí do Ceará. O Luiz Otávio, brinquei aqui de Highlander, mas é um bom zagueiro, né? Agora, é um time comum, cara. Não dá pra gente chegar aqui, é um mega time, o Botafogo tem que jogar totalmente na defesa, tal. É um time comum organizado. O que o Botafogo tá buscando? Organização tática. É o que a gente precisa buscar, porque time melhor a gente tem. Os jogadores que foram contratados ainda não estão à disposição. Mas o Botafogo, a partir pelo menos, acredito eu que da quarta rodada contra o Juventude no Newton Santos, já tenha todos os jogadores à disposição. Contra o Atlético Goianiense, talvez nem todos por uma questão física ou opção do treinador, mas contra o Juventude, eu acredito que o Botafogo já tem o Gustavo Sauer jogando de titular, a não ser que o Diego Gonçalves arrebente nessa partida, que é a minha torcida, né? E coloque aquela pulga atrás da orelha, e aí bota o Gustavo, não bota o Diego Gonçalves e bota o Gustavo junto, desloca um para centroavante. Ele vai ter que dar o jeito dele, né? É bom você ter jogadores com qualidade no elenco para você ter esse tipo de dúvida, né? Mas essa partida contra o Ceará, o Botafogo não conta aí com grande parte dos seus reforços e ainda alguns jogadores que não estarão relacionados, como é o caso do Gatito Fernandes poupado e do Matheus Nascimento por uma questão familiar. Então a qualidade do elenco para esse jogo contra o Ceará dá uma caída vertiginosa, né? Então assim, não adianta, o Ceará não é tudo isso. Tá, mas e o Botafogo que está indo para o jogo? Bom, em termos de nome, faz até frente, mas é o que eu falei para vocês, o Dorival deu uma organização tática para o Ceará. O Luiz Castro está buscando isso, entender a potencialidade de cada atleta dentro de um sistema de jogo qual ele gosta de jogar, né? Bom, estamos com o Diego Loureiro, Saravia até então está mantido, né? Eu ainda fico naquela dúvida, a escalação, só quando for oficial, faltando sei lá quantas horas para o jogo, eu acredito que o Daniel Borges não vai estar escalado. Mas entendo o Saravia, já falei isso aqui, tem mais qualidade técnica, não estava com ritmo de jogo. Acredito que nessa semana de treinamentos tenha intensificado bastante isso, né? Diego Loureiro, Saravia, Sampaio e Canu mantido. Imaginei também que ele ia optar por uma escalação mais conservadora. Já estão jogando juntos aí há 4, 5 jogos, né? Então vamos manter que está dando certo. O Cuesta, quando estiver tinindo, já fisicamente bem, entrosamento, tal, mais uma semana de treinamento, o Vitor Cuesta provavelmente vai roubar a vaga de titular aí, talvez do Canu, né? Então Canu e Sampaio mantidos, o Hugo, obviamente, na lateral esquerda, falei para vocês no vídeo da manhã, já tinha cantado essa pedra ontem, né, que o Jonathan talvez tenha feito sua última partida pelo Botafogo contra o Corinthians, né? Ele mantém o meio da partida contra o Corinthians, mas eu espero que o Chay jogue realmente pelo meio, se o Piazon for titular. Eu espero que o Chay jogue pelo meio, porque o Chay ele rende melhor ali, naquele último passe, entrando na área, com mais criatividade, ele jogando com 2 pontas do lado, né? Então eu espero que realmente Patrick e Oyama joguem melhor hoje, consigam se entrosar, consigam entender que cada um precisa explorar ao máximo as suas qualidades. O Oyama, essa cobertura no lado direito, é importante que o Oyama entenda esse papel tático dele. E o passe. O Oyama tem um passe muito bom, né? E o Patrick de Paula possa entender que a arrancada dele, ele precisa arrancar, ele precisa jogar. Ele vai ter campo para isso. Hoje ele vai ter campo para isso. Então arranca, moleque. Joga a bola que tu sabe. E o Chay ali no meio, eu espero que seja isso. A escalação do GE é Piazon, Vitor Sá e Erisson. Eu acho que o Diego Gonçalves entra nessa partida. Acho que é Diego pela direita, Vitor Sá pela esquerda e Erisson como centroavante. É a melhor escalação que a gente pode ter para essa partida contra o Ceará. Ceará vai querer partir para cima nos minutos iniciais.
Se o Chay conseguir encaixar uma bola, o passe do Oyama, que é um passe de qualidade, 2 jogadores na ponta, com o Erisson entrando e o Chay também, que é meia atacante avançando, acho que nós podemos ter uma excelente saída aí nesse momento em que o Ceará estiver pressionando o Botafogo. Bom, esse é o time do Ceará, esse é o time do Botafogo. Trazer algumas informações aqui além, né? O Botafogo, infelizmente, já está na zona de rebaixamento, né? Tá com jogo a menos e tal, mas assim como Fortaleza, Internacional e Atlético Paranaense, Botafogo não pontuou no campeonato ainda. Um jogo, uma derrota. Então isso traz a necessidade de você pontuar e de preferência 3 pontos hoje contra o Ceará, né? A rodada teve o surpreendente, mas eu avisei a vocês. Quem acompanha o Instagram do canal Gigante Glorioso, momento Hora da Profecia, Inspiração Cacto, momento Bet Nacional. O Goiás iria arrancar um pontinho do Palmeiras, que o Jair Ventura tem um estilo de jogo e quase arranca 3 pontos, né? Então Goiás 1, Palmeiras 1, Palmeiras também não conquistou uma vitória ainda em 2 rodadas, né? América 4, Juventude 1, Juventude que fez jogo duro na primeira rodada com o Bragantino, agora já meio que justifica as previsões, tanto aqui do nosso GG, como também a maioria das previsões, que o Juventude vai brigar lá embaixo, né? E o América, apesar de não ter um super time, está envolvido em competições, em várias competições, então vai ter que priorizar alguma delas que não tem elenco para jogar 2, 3 competições. Corinthians 3-0 no Avaí, que era mais do que previsível, né? A equipe do Avaí muito fraca, apesar de ter vencido o primeiro jogo, muito fraca. O Cuiabá perdeu pro Fluminense ali um jogo ruim, né? Um jogo 0-0, mesmo, cara de 0-0. Eu até sugeri o empate como um provável resultado, e aos 49 lá, o Paulão me faz um gol contra. Só assim que poderia sair gol entre essas 2 equipes, né? Ao meu ver, 2 equipes que vão brigar na parte meio para baixo. Tá? O Santos, até o momento, vai vencendo o Curitiba. Também 2 equipes que não almejam grandes coisas no campeonato. Aí tem São Paulo e Flamengo. Talvez o grande jogo da rodada, né? Na verdade, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Bragantino e Atlético Goianiense. O Bragantino querendo a redenção e o Atlético Goianiense querendo confirmar realmente que é uma equipe que vai ficar ali brigando Sul-Americana, pré-Libertadores. Inter e Fortaleza. Confronto interessante de 2 equipes que perderam na primeira rodada. Tá? CAP, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Duelo dos Atléticos às 6 horas. Galo vai tentar confirmar esse mega favoritismo do campeonato. E Ceará e Botafogo. Ceará que já tem 3 pontos no campeonato, né? Venceu fora de casa o Palmeiras. E o Botafogo vai buscar os seus 3 pontos, importantíssimo para que a gente, primeiro, saia desse negócio de Z4. Botafogo não pode ter 3, 4, 5 rodadas em zona de rebaixamento, porque isso causa uma pressão desnecessária no início de um trabalho. Eu vou fazer aqui tentar, né? Não é passar pano, é fazer um pedido ao torcedor. O primeiro jogo desse time, desse novo Botafogo, foi domingo passado. Agora é o segundo jogo. Gente, não existe implantar crise em 2 jogos no campeonato. Independente do resultado. Não tem super time com uma vitória e não pode ter crise com uma derrota para o Ceará. Não dá para criar esse clima. É tudo que a imprensa quer. É tudo que a imprensa 011 quer e a imprensa anti-Botafogo quer. Que a gente crie um clima de derrota, de derrotismo, não adianta nada, briga lá embaixo, vai cair de novo, é tudo que eles querem. Se o próprio torcedor do Botafogo adere a essa campanha que vem de fora, que é externa, aí, meu amigo, fica complicado. Independente do resultado, quarta-feira, torcedor do Botafogo em Brasília contra o Ceilândia, é dia de vitória. É dia de vitória. Em Goiás, a torcida do Botafogo é muito maior que a do Atlético Goianiense. É dia de encher a parte de visitante. E contra o Juventude, é lotar de novo o estádio Newton Santos, tá certo? Muitos jogadores, Gustavo Sauer não tá jogando hoje, Cuesta não tá escalado para jogar hoje, além dos desfalques do Botafogo, o Lucas não tá jogando, Lucas Fernandes, tá? Então, assim, Tietê não tá jogando, então a gente precisa entender que esse time tá em construção. Conquistar pontos é necessário, não dá para você se construir na zona de rebaixamento. Mas a torcida não pode criar esse ambiente de crise, tá? Porque aí a gente está jogando contra. Aí a gente não é botafoguense. Aí é melhor escolher outro clube para jogar. É melhor escolher outro time para torcer
tá certo? Porque para atrapalhar, é melhor não ter vocês. A gente conta com a torcida do Botafogo para ajudar, pressionar, criticar enquanto tá rolando o jogo, fazer análise pós-jogo de que, ok. Jogar contra, não. Isso já tem uma imprensa que faz. Isso já tem uma galera que faz há mais de 50 anos contra o Botafogo. É o momento da gente se unir. É time to set fire, ok? Beleza, meus amigos, fico por aqui. Grande Páscoa a todos. Saudações alvinegras. Fui!